A mídia mainstream tem perdido cada vez mais a credibilidade com a maioria das pessoas por causa da forma parcial como eles comentam, como eles noticiam certos eventos. E eu já comentei uma vez que, acho que isso todo mundo sabe, não existe real imparcialidade. Todo mundo tem uma opinião e muito frequentemente a gente, pelo meu ponto de vista como criador de conteúdo, quando as pessoas criticam um criador de conteúdo por parcialidade, né, por falta de imparcialidade, o que eu sou criticado frequentemente por isso, o que a pessoa na verdade está dizendo é o seguinte: eu não gostei do fato de que a sua opinião é diferente da minha, porque eu nunca fui criticado por ser parcial, por alguém que concordou com o que eu falei. Então, quando se reclama geralmente de parcialidade, não é de fato, não estão achando ruim que você tenha uma opinião, mas sim que não é a opinião a que ele compartilha. Mas enfim, a mídia, por mais que real imparcialidade seja impossível, a gente tem uma expectativa um pouco maior de, pelo menos, honestidade na forma como eles reportam as notícias. E essa semana a gente já viu mais um motivo de por que a mídia mainstream, a mídia convencional, tem perdido a credibilidade ultimamente. Donald Trump está no Japão fazendo aquelas visitas diplomáticas que líderes de Estado sempre fazem. A propósito, o microfone tá muito alto na minha cara, acho que assim tá melhor, né? Esse formato é completamente novo, então ainda estou ajustando tudo aqui. Eu dependo do seu feedback para me dizer se a coisa está ficando legal ou não. Mas voltando aqui ao assunto, Donald Trump está no Japão essa semana fazendo aquelas viagens diplomáticas que são comuns aos líderes de Estado. E ele se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Eu sei que eu devo estar pronunciando errado. Eu estou com as notícias aqui no outro monitor, porque aconteceu uma aparente gafe. Vamos dar uma olhada aqui no Independente. Presidente americano Trumps, né, e isso é um trocadilho, basicamente está dizendo o seguinte: presidente americano... eu realmente não sei como traduzir isso para o contexto brasileiro. Trump's Abe. Eles quiseram dizer mais ou menos assim: olha a gafe que ele cometeu perante o seu anfitrião, o Shinzo Abe, né? By upending box of food into Tokyo Palace Koi Carp Pond. Ou seja, basicamente o que a manchete diz é o presidente americano cometeu uma gafe perante ao primeiro-ministro japonês, virando a caixa de comida de peixes no palácio, no lago do palácio de Tóquio, né? Ele tem um lago lá de carpas, né? Carpas japonesas koi, e eles estavam, é um ritual comum a diplomatas que viajam ao Japão. E aí, de acordo com o Independente, olha só, ele cometeu uma gafe, ele jogou toda a caixa. Tem o vídeo aqui, né? Já eu te mostro o vídeo, mas vamos dar uma olhada em como é que estão comentando isso, né? O Mr. Trump upends the fish food into the collection of precious koi carp as Mr. Abe looks on and smiles. Ou seja, o que a legenda aqui do vídeo está dizendo é o seguinte: olha lá, o Trump jogou toda a comida dentro do lago com as preciosas carpas, enquanto o senhor Abe, que é o primeiro-ministro japonês, apenas olha e sorri. Aí começa aqui, né, na história. Donald Trump jogou uma caixa de comida de peixe inteira dentro do lago. Ou seja, a ideia aqui, dá pra ver qual é a narrativa que eles estão contando aqui, né? Em outros sites aqui, comentaram lá, né? O presidente americano Donald Trump atacado por alimentar demais as carpas lá na presença do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, né? Como é que se diz? Teve vários tweets nas redes sociais, pessoas criticando o Donald Trump por causa disso. A gente tem também aqui no NDTV: Trump dumps entire box of fish food into pond, angers Twitter. Ou seja, o Donald Trump joga uma caixa inteira de comida de peixe dentro do lago e deixa usuários do Twitter revoltados. Um deles teria dito: o Trump não consegue nem alimentar peixe direito. Tá lá o screenshot do momento, né? O Donald Trump jogando toda a comida e o primeiro-ministro olhando e sorrindo, uma aparente gafe. Olha como foi escrito aqui a matéria, né? O presidente americano Donald Trump começou um feeding frenzy. Tem várias dessas notícias têm usado trocadilhos, então eu vou traduzir bem liberalmente, tá? Basicamente o que está dizendo aqui é o seguinte: o Donald Trump causou uma controvérsia quando ele foi fotografado jogando uma caixa de comida para peixe inteira dentro do lago das carpas japonesas. Trump e o seu anfitrião japonês, Shinzo Abe, primeiro-ministro, começaram delicadamente jogando a comida no lago com colheradas.
até o momento em que o líder americano, tá lá, US leader apparently lost patience with this method and upended his entire wooden box into the pond. Ou seja, o líder americano, o presidente Trump, perdeu a paciência e jogou toda a comida dentro do lago. Comentaram que carpas não podem comer muita comida de uma vez, porque faz mal e tal. Peixes em geral não têm autocontrole em relação à comida. Você pode matar um peixe se você alimentar demais. Estão fazendo esse argumento. Né? A gente vê aqui a tal Sábria Balandi, usuário do Twitter, que falou: ele não consegue nem alimentar peixe direito. A Yashar Ali, jornalista do Huffington Post, que é uma publicação com histórico de tender para a esquerda, ela tinha tweetado, né? Trump was supposed to feed the koi by the spoonful with Prime Minister Abe, but quickly got impatient and dumped the whole box of food into the pond. Ou seja, Trump deveria ter alimentado os peixes devagar, com colheradas, mas imediatamente se tornou impaciente e jogou a caixa inteira dentro da lagoa, né? Tweetou essa pessoa que escreve para o Huffington Post. A gente tem outras postagens aqui, deixa eu ver aqui. A Wendy McLelan, no outro usuário do Twitter, falou aí, ó, o Trump não sabe de nada em relação à tradição e costume de outros países, o cara é um jumento. Essa outra aqui, Joana, acho que o Trump nunca alimentou peixe na vida dele. A gente tem aqui o comentário do John Ladarola, que é um dos apresentadores do The Young Turks, que é um programa de internet que também tem um viés bastante esquerdista. Ele falou aqui: a nossa esperança é que o Donald Trump exercite um controle maior sobre o arsenal nuclear do que ele fez com uma caixa de comida para peixe. A gente tem aqui a notícia do Telegraph. Donald Trump joga uma caixa inteira de comida para peixe dentro do Lago das Carpas. A gente tem mais postagens aqui. Esse outro do usuário do Twitter: olha como o Trump é um idiota, jogou uma caixa inteira de comida de peixe. Quem faz isso? O primeiro-ministro Abe tentou mostrar para ele, mas ele vai lá e fez a merda. Aí o cara completou ali com SMH. Se você já viu essa expressão na internet gringa e não sabe o que significa, isso é sigla de shake my head. Ou seja, o cara tá fazendo assim. Sinceramente, como é que o cara faz um negócio desse? A gente tem aqui o Alex Pfeiffer, que é um contribuidor da Casa Branca. Aí ele postou só o screenshot do Trump jogando a comida fora e o Shinzo Abe aqui olhando, dando aquele sorriso sem graça do anfitrião que está envergonhado. 17 mil retweets. A gente tem também aqui Trackpad Trump, que é um perfil que faz caricaturas, né, sarcásticas com o presidente Trump. E ele tá lá, o Shinzo Abe jogando aqui a comida calmamente, com paciência, com aquela paciência tipicamente asiática, de fazer tudo na tradição, bonitinho, e aí tá lá o Trump jogando a comida toda pros peixes. Agora talvez você esteja se perguntando, tanto rebuliço, tanta revolta, porque o cara jogou uma caixa de comida para peixe no lago, tantos jornais, tantas publicações, tantas pessoas revoltadas. O que aconteceu de fato? Porque eu já falei isso aqui. A minha regra pessoal é: quando a internet inteira tá com raiva de alguma coisa, para tudo, não tweete, não participe, vá dar uma olhada na fonte. Vamos ver o que aconteceu de fato. Eu tenho um vídeo aqui, vou aumentar aqui para ficar mais óbvio. Olha só, vou tirar aqui o meu rosto do meio. Vamos assistir aqui o que aconteceu. Vou botar aqui um pouco, tá lá conhecendo lá os oficiais e tal, né, o pessoal lá do governo. Vamos lá. Aqui estão, né, o Shinzo Abe alimentando os peixinhos, o Trump também usando a colher lá. Olha lá. O primeiro-ministro aponta ali, ele sorri, o Trump aponta também, sorri, ele continua lá jogando a comida, né? Veja bem, vamos ver o que aconteceu. Eles continuam lá, tá lá os peixes comendo a comida lá, um foco no close-up nos peixes, não sei porquê. A câmera sobe aqui, vamos lá, olha o que acontece. Tá lá o primeiro-ministro, vai lá e jogou a comida toda. Aí o Trump foi, como o seu anfitrião fez isso, o Trump vai lá e joga a comida também. Você percebeu que não foi o Trump que fez isso primeiro, que o seu anfitrião foi lá e já deu. Esses encontros são realmente o que eles chamam de photo ops, são simplesmente para tirar fotografias para oficializar a visita, a diplomacia entre os dois países. E aí eles acharam, pelo menos é assim que eu interpreto a filmagem, o Shinzo Abe, primeiro-ministro, achou que já deu, já tiramos fotos que é suficiente, o pessoal já viu, e ele vai lá e joga toda a comida dentro do lago. Tá lá, ó lá. Jogou tudo, aí o Trump vai e faz o mesmo. Não é curioso
que as notícias são aqui, ó, o presidente Trump jogou toda a comida dentro do lago aqui também, né? O presidente Trump foi atacado por jogar a comida toda dos peixes dentro do lago, sem cerimônia. Tá lá os vários tweets, pessoas revoltadas, com raiva, o Trump é um idiota, desrespeitou o seu anfitrião, olha, ele tá cagando as nossas relações diplomáticas no exterior. Vários tweets de personalidades, de jornalistas, contribuindo para essa narrativa, para essa versão da história. E aí quando você vê, na verdade, não era exatamente o que aconteceu. Criou-se um rebuliço inteiro por nada. Por que eu estou falando isso? Estou defendendo o Trump, eu sou um apoiador do Donald Trump? Acredite se quiser, eu não sou apoiador do Donald Trump. Eu comprei esse chapéu aqui para fazer graça, porque eu achei engraçado como é que se diz, a revolta que um simples boné vermelho com 4 palavrinhas deixa as pessoas tão revoltadas. Aqui na minha cidade, inclusive, rolou um troca-tapa em uma das faculdades, porque um garoto canadense, provavelmente um zoeiro da vida, estava andando no campus com um boné desse, e teve uma confusão, teve que chamar a polícia, rolou troca-tapa. Como eu falei, eu acho engraçado isso, eu falei, eu vou comprar isso, eu quero participar desse fenômeno cultural em que um boné causa tanta revolta, mas eu não sou apoiador do Donald Trump, já critiquei o Donald Trump em vários momentos, eu acho que ele é despreparado, eu acho que ele fala merda pra caralho, eu acho que ele mente de uma forma que ele nem percebe quando ele tá mentindo, ele repete coisas que ele lê na internet sem verificar, ele não tem as qualidades que eu particularmente admiro num líder, só que ele ainda merece um tratamento honesto pela mídia, por pior que ele seja como líder. Ele não merece esse tipo de coisa. Transformar algo que não foi um fato numa narrativa que serve apenas para detonar o cara injustamente. O sujeito, o primeiro-ministro japonês fez uma coisa, o Donald Trump vai e repete o gesto e a mídia caga em cima do Donald Trump como se ele tivesse desrespeitado o anfitrião. Isso é flagrantemente desonesto. É por essas e outras que as pessoas em geral perderam a fé na habilidade da mídia mainstream de reportar os acontecidos de forma imparcial, de forma fiel aos fatos. É por isso que a mídia alternativa, e eu de certa forma sou um membro da mídia alternativa porque o meu canal é um canal de mídia e eu falo de notícias e eu tento trazer justamente isso, o lado que às vezes os grandes veículos não estão falando, né? Muitas pessoas me conheceram meu trabalho por causa da investigação, se a gente pode chamar assim, que eu fiz sobre uma certa garota empreendedora do Vale. Eu fiz um trabalho que literalmente ninguém do jornalismo brasileiro tinha feito. Eu não digo isso para me vangloriar, porque isso já passou. Eu não vou ficar vivendo para sempre nos louros de uma conquista que já vai mais de um ano isso. Eu digo isso pelo seguinte, são pessoas comuns, como eu, como você, pessoas que prezam pela verdade, pessoas que tentam ir um pouco a fundo e pesquisar mais sobre os acontecimentos. Nós estamos pouco a pouco ganhando mais credibilidade do que os profissionais que ganham a vida com isso. O YouTube, a internet não é a minha principal ocupação, eu ainda tenho um emprego convencional, um emprego de verdade, e eu uso aspas porque eu não quero menosprezar pessoas que não trabalham no mercado de trabalho convencional. Criação de conteúdo é uma profissão, pelo menos eu considero. Então é isso, fiquem vigilantes. Tentem ir a fundo nas histórias. Eu não vi ainda essa controvérsia explodindo na internet brasileira, mas eu suspeito que daqui a algumas horas, ainda está cedo, daqui a algumas horas eu provavelmente verei alguns usuários do Twitter criticando o Trump porque ele é um burrão, porque ele não sabe nem alimentar peixe, porque ele desrespeitou o seu anfitrião japonês, porque ele, né, não teve o decoro lá, enfim, não sei o que vão falar, mas é isso. Eu não sou um apoiador do Donald Trump, mas eu sou um apoiador da verdade, da honestidade. Isso aí não é honestidade. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se você gosta do trabalho que eu estou tentando fazer aqui no YouTube, considere se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. A propósito, sobre perder vídeos, o YouTube tem me sacaneado, não apenas a mim, mas muitas pessoas têm reclamado bastante das mudanças dos algoritmos de inscritos não receberem os vídeos. Então, clica no sininho, me siga nas redes sociais para que você não perca os vídeos aqui no canal. Valeu? Tudo, os meus links de rede social tá tudo aí na descrição. Tem vídeo aqui quase todo dia, às vezes mais de um vídeo por dia quando eu tô me sentindo particularmente produtivo. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.